Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Há uma época atrás, quando a gente teve que viajar para fazer um tour em algumas igrejas, para conhecer um conceito novo que a gente estava trazendo aqui para a nossa igreja, a gente foi tirar o visto, né? E a gente então foi para o consulado daquele país, e é aquela confusão, né? Aquela fila quilométrica, e aquele atendimento super simpático, né? Dos funcionários daquele consulado. E aconteceu que numa das filas, porque são várias filas, né, que você precisa enfrentar, até chegar lá na boca da cabininha, e o cara perguntar: para onde você vai? Por quê? Né? E aí ele dá o carimbo e você fica feliz, né? E aí numa dessas filas, aconteceu uma confusão ali, e uma das pessoas, um dos brasileiros que estavam também passando pelo processo para conseguir o visto, ele ficou bravo com alguma coisa, porque o atendimento ali é truculento demais, né? Uma estupidez, desculpe, né? O termo. E aí a gente fica bravo mesmo, mas a gente fica de boa, assim, porque afinal eu quero chegar até a última etapa e eu quero que carimbem o meu passaporte, né? Então a gente vai engolindo. E só que daí esse outro brasileiro que estava lá na fila, ele não gostou de alguma coisa, né? Eu não acompanhei desde o começo o acontecimento. Só que daí os funcionários, segurança, vieram e tiraram ele da fila, né? E falaram: ó, você pode ir embora, que ninguém vai te dar visto nenhum, né? E tiraram ele da fila, aí o cara ficou bravo e foi aquele negócio. E aí todo mundo cochichando, né? O que aconteceu? E parece que, como o cara que estava na fila esperando, ele fez uma desfeita ali com os funcionários do consulado, falou atravessado, né? E reclamou e brigou. Na câmera, né? Foi então flagrada aquela situação. Então quem estava ali controlando a segurança através das imagens viu o procedimento daquele cara, e aí aquele sistema lá já avisou todo mundo ali do consulado, e aí vieram tirar ele, e aí diz, né, uma das pessoas que estava na fila, que estava comentando, né, que eu ouvi, que quando os funcionários vieram tirar ele, falaram: olha, se você é mal educado assim no seu próprio país, a gente que não vai aceitar no nosso país, né, uma pessoa mal educada que nem você, então pode ir embora, nem que a gente não vai te dar o visto. E aí o cara foi embora, mais bravo ainda, né? E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a gente tem estudado, né, sobre a questão da nossa identidade, sobre como esperar então a volta de Cristo, porque Cristo vai voltar. E essa é a nossa maior expectativa como cristãos,
né? De se preparar para encontrar Cristo novamente. Então, tudo que a gente faz esperando aquele dia, Cristo voltar e o seu reino ser estabelecido. Mas durante esse processo, a gente acaba enfrentando uma certa confusão, o que eu gostaria de chamar de tensão. A tensão entre a nossa nova identidade como cidadãos do reino, aqueles que estão esperando e se preparando para o que há de vir, essa realidade em tensão com a realidade aqui terrena, a nossa vida presente. Então, infelizmente, assim que a gente aceita Cristo na nossa vida, entrega o senhorio das nossas vidas para Ele, a gente não é arrebatado e já vai para o céu e acabou, oba, até que enfim. A gente ainda tem que ficar aqui. E ao mesmo tempo que a gente tem a expectativa do reino, a gente está sendo preparado para encontrar Jesus e preparando a volta de Jesus, porque a palavra nos orienta assim, a gente também tem que lidar com as coisas aqui na terra. Então, sabe quando os discípulos foram com Jesus, né? Os três, Pedro, Tiago e João, e naquele monte da transfiguração, eles viram Moisés, Elias, não sei como que aconteceu aquilo exatamente, e aquele gostinho do céu foi tão bom que eles falaram, Jesus, vamos acampar, vamos ficar por aqui mesmo, Jesus, porque se a gente voltar, né, para a vida real... É igual quando a gente está nos retiros, e é tão bom aquilo que está acontecendo ali, e a presença de Deus é tão intensa, e a comunhão, e a gente quer ficar lá. E a gente fica pensando, quando eu voltar para o meu trabalho, tudo de novo. Então, a gente sempre está lidando com essa tensão, porque a gente precisa estar aqui, precisa lidar com isso. Por isso que é importante a gente sempre vigiar, prestar atenção. A gente não pode piscar. Porque ou a gente vai tender, né, para o monte da transfiguração, e a gente vai ficar só ali, no nosso gueto, só igreja, viver na igreja, e não tem nenhum outro relacionamento, não consegue compartilhar aquilo que você recebe aqui com outras pessoas de fora, e a sua vida se resume a isso, a igreja somente. Você só está esperando o próximo retiro, porque em casa você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus, então você só quer retiro, e você só quer reunião de oração, e tudo aquilo, sempre o monte da transfiguração. Então essa é uma grande tendência nossa, porque a gente fica frustrado, eu não sei como lidar no meu trabalho, no meu estudo, nos meus relacionamentos. Mas eu acredito que isso também é um perigo que a gente enfrenta, mas o perigo maior é a gente acabar se acostumando com essa vida aqui terrena, presente, mas passageira. O perigo é a gente acabar sendo amoldado pelos padrões desse mundo, né? E a palavra fala, não se amoldem aos padrões desse mundo. Mas a gente acaba se sentindo confortável ali. Então, no começo, assim que eu entrego minha vida, e eu quero mudar os meus valores, eu faço 1 milhão de decisões, e aí eu volto para a minha realidade, e no começo tudo aquilo é estranho para mim, mas quando eu percebo, eu já estou super à vontade, e eu me confundo com as pessoas aqui, com cidadãos deste reino, que estão vivendo para acumular riquezas nessa terra, e daqui a pouco, quem vê de fora não consegue identificar. Onde há trevas e onde há luz, porque a luz se desvaneceu. Os saduceus, este que nós lemos aqui, e que questionam Jesus a respeito daquela questão, né? Porque a lei de Moisés dizia, quando o irmão morre, aí fica viúva, né? Então, e sem deixar filhos. Então, o irmão dele precisa casar com a viúva. Por quê? A ideia é tanto proteger a viúva, né, que a mulher ia ficar desamparada, quanto dar continuidade à linhagem da família, né? Então, aquele irmão que morreu, ele morreu sem deixar um descendente, sem preservar o nome da família, o sobrenome, né? Então, por isso que a lei ordenava que os irmãos casassem com a viúva e tivessem o filho, para que a linhagem pudesse continuar, né? E isso acontecia de várias maneiras, tanto entre irmãos quanto entre parentes, que é mais ou menos a lógica do que acontece ali com Ruth e Boaz, né? Que é por isso que no final a Ruth acaba casando com o Boaz, e de Boaz a descendência
na genealogia que a gente pode ver registrada no Evangelho, vem o rei Davi e daí Jesus. Enfim, os saduceus, eles eram um grupo que era um grupo político, né, um partido político, também religioso, que não acreditava na ressurreição. Então eles achavam que viveu, morreu, acabou, né? Então quando eles chegam para Jesus para perguntar, irmão casou, vamos supor, né? Aí tal, tinha 7 irmãos, 7 casaram, todo morreu sem deixar filho, aí ressuscitou, assim, meio que tirando uma, né, com Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. Né? Então, Jesus, como é que você vai resolver essa questão? Aí chegou na ressurreição, e aí, Jesus? Né? Quem é que vai ser o marido dela? Porque os 7 casaram, né? Então como é que vai funcionar esse negócio na ressurreição? Só que essa pergunta deles é muito bizarra. Não faz sentido. Porque eles estão querendo pegar um valor que é terreno e buscar a aplicação daquele valor terreno no reino celestial. Só que é incompatível. Porque Jesus mesmo fala, no reino dos céus, na ressurreição, ninguém vai casar com ninguém. Não tem essa preocupação de manter a linhagem da família, porque tudo isso é algo que acontece aqui na terra, é algo que vai passar. E é muito interessante que esse diálogo de Jesus com os saduceus, ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o contexto, a localização onde está em que está esse diálogo é o mesmo nos 3 evangelhos. Isso é feito de forma estratégica pelos evangelistas que registraram, né, esses acontecimentos. Então vamos lá. Em todo o contexto em que esse discurso aparece, os ensinamentos de Jesus são a respeito da necessidade do cristão de lidar com essas 2 realidades. O de estar aqui na terra, mas com o pensamento, com o coração ali no céu. E estar aqui na terra para as coisas que vão vir. Esse é o contexto de todo o discurso aqui nesse contexto. Então Jesus, ele chega em Jerusalém, né? E aí ele vem para morrer e ele começa aquela série de discursos. E aí ele vai contar, por exemplo, a parábola dos lavradores, que são aquelas pessoas que estão cuidando da vinha, estão cuidando aqui da lavoura. Porque o seu Senhor vai voltar. E Ele confiou a lavoura para eles. E eles têm que trabalhar. E eles têm que produzir frutos. Porque quando o Senhor da lavoura voltar, eles precisam mostrar, olha, a gente trabalhou e produziu isso aqui, com o que é seu. Então viver e trabalhar pensando que o Senhor vai voltar. Mas esses trabalhadores dessa lavoura, dessa vinha, não. Eles fizeram farra, eles não queriam mais que o Senhor voltasse, porque a cabeça deles não estava naquilo que ia vir a acontecer, mas estava no aqui e agora. E aí, logo depois disso, tem aquele episódio em que os fariseus perguntam para Jesus se é certo pagar o imposto a César. Quem lembra dessa passagem? É quando Jesus diz aquela famosa frase, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esse acontecimento da pergunta, né, do César, de dar a moeda do César, né, Jesus fala, quem tem, a cara de quem está aí na moeda estampada, né, do César, então dá para ele o que é dele, mas dê a Deus o que é de Deus. Isso é o que acontece imediatamente antes desse questionamento dos saduceus. Então a gente vê, assim, em todo momento, Jesus tratando dessas 2 questões, a realidade aqui na terra. Então, os impostos que eu preciso pagar, o César, né, a quem eu também preciso me submeter, a quem também eu preciso prestar contas, afinal de contas, eu estou aqui vivendo nessa terra, mas sem esquecer das coisas de Deus. Então, em outras palavras, se você está nessa terra, vivendo nessa terra, cumpra com os deveres desta terra. Seja um bom cidadão. Pague os seus impostos. Mas não se distraia com os valores e prazeres desta terra, porque você está aqui neste mundo, mas você não pertence a este mundo. Ou melhor, façam, sabe o quê? Pegue as coisas que você tem que fazer aqui nessa terra e use para o reino. Sabe que quando a gente tem filhos,
tem um conselho, né, que as mães sempre recebem, assim que acaba de ter filho, na maternidade, né, quando o povo vem visitar. Tem vários conselhos, o pessoal gosta de dar conselho, né? Então, tá bom, obrigada, né? Tá. Tem uns conselhos que não tem nada a ver e tem uns que são muito bons, né? Mas tem um conselho que o pessoal costuma dar, que é o seguinte: ó, linda, e que eu não entendia, né, na primeira filha, mas depois eu, nossa, abracei de todo o coração, né? Que é assim: quando o bebê dormir, dorme. Quando o bebê dormir, aproveita para descansar. Então, na primeira filha, eu não entendia, né? Eu quero, como assim dormir? Ai, meu Deus, eu quero ficar olhando esse anjinho lindo, né? Porque na maternidade o bebê é uma beleza, né? Ele nem chora, né? Ele dorme, que é uma beleza, né? O problema é quando chega em casa, né? Mas aí, como assim? E aí depois é que eu fui entender. Porque se eu não dormir, quando o bebê dormir, eu não vou dormir nunca mais, né? Porque ele não vai dormir. Não vai dormir muito, né? Então, a partir da segunda filha, eu entendi isso. E eu pensava, na hora que ela dormiu, só ficava pensando, dormiu ou não dormiu? Dormiu ou não dormiu? Dormiu, voava para minha cama, né? E dormi, né? E ninguém me acorda, só vou acordar com choro. Quando ela acordar, eu acordo junto. E comer também. Você está amamentando, você precisa comer bem. Porque se você não comer bem... Só que aí as mulheres, né, depois que nasce o filho, fica ainda com aquela barriga, o pessoal ainda vem zoar, né, os insensíveis, né? Ou tem outro aí dentro? Não façam essa piada, né, quando você for na maternidade, pelo amor de Deus. Demora para o corpo da mulher voltar ao normal, gente. Diz que demora 1 ano para tudo voltar ao normal. Né? Então não zoa com a mãe, né? Dá aquela depressão pós-parto, a pessoa ainda vê, não nasceu, né, tal. Então não faça essa piada, tá bom? E aí você está lá, né? É sensível, o seu corpo não é mais o mesmo, o bebê já saiu, mas parece que ainda não saiu, né? E aí você fala, não, eu preciso fazer dieta, eu preciso voltar ao meu corpo de antes. Aí você fala, não vou comer muito. Sabe, o problema é que se você não come, você não vai produzir leite para o seu filho mamar. Então é muito interessante, sabe, essa lógica. E Jesus usa várias vezes essa comparação. E no Antigo Testamento também aparece, né? Da expectativa da volta de Cristo com a mulher que dá à luz. Então, porque a mulher, ela concebe, ela gera criança, ela sofre a dor do parto, e sofre pra caramba. Gente, dói muito. A dor do parto dói muito, né? Muito. Não, sem querer assustar as mulheres, né? E aí, quando o bebê nasce, acabou. Então, depois que o bebê nasce, minha gente, é uma confusão. Você tem que cuidar do bebê, você tem que alimentar ele, trocar a fralda, e você fica preocupado porque o bebê é muito frágil, muito sensível. E quem que vai ficar, sabe, batendo o pé? Não, gente, mas eu sofri muito, viu? Para o bebê nascer, eu sofri muito para o bebê. Não interessa o que você sofreu. Agora que o bebê nasceu, só interessa o cuidado com o bebê. E você até se esquece daquilo. E você não vai ficar dizendo para o bebê, você sabe o quanto eu sofri para você nascer? Você não vai dizer isso. Porque agora tem outro interesse maior em questão. Que é mais importante, que é a prioridade, que é até urgente. E por causa daquele novo cuidado, daquele novo propósito que surgiu na sua vida, é que você vai dormir. Eu não vou mais dormir para descansar. A gente dorme para repor as energias, para cuidar do bebê. Eu não vou mais comer porque eu gosto e me alimento, mas para poder alimentar o bebê. Então é mais ou menos essa lógica, essa dinâmica que tem que acontecer. É como se a gente também estivesse agora a ponto de dar à luz a uma vida, a volta de Cristo, a consumação de tudo e o estabelecimento definitivo do reino. Só que até que isso aconteça, a gente ainda está sofrendo as dores. E tudo que a gente passa aqui, toda a nossa vida, ela é reorientada em prol daquilo que é maior, da nossa esperança, aquilo que nós estamos aguardando. Então, nosso prazer, ele passa a ser satisfazer a Deus. Será que hoje, por meio do seu trabalho, do seu estudo, dos seus relacionamentos, da sua vida, Deus se satisfaz? Deus olha para a sua vida e diz, puxa, eu estou contente com você. Será que Deus pode dizer isso de nós? Quando eu entrego o senhorio da minha vida a Jesus, a partir de então, o que vai me trazer a alegria? A alegria dele. A minha alegria e a minha satisfação se tornam fazer Deus alegre. Fazer Ele satisfeito.
Então, ainda que eu demore mais para perder os quilos que eu ganhei na gravidez, se o bebê estiver ficando fofinho, ganhando peso, crescendo com saúde, a partir de agora, eu não posso me preocupar com o meu corpo, mas com essa nova vida, com esse novo alvo, esse novo propósito que se torna, então, prioridade na minha vida. Então, o alerta que Jesus dá aos saduceus é o mesmo alerta que a palavra nos traz hoje. As coisas desta vida vão passar. Tudo. Trabalho, os estudos, os relacionamentos, a sua poupança, tudo vai passar. Então larga tudo, vamos pro Kidaulão, vamos ficar lá e esperar Jesus voltar, como algumas seitas pregam. Não, a gente precisa usar, já que isso é necessário, trabalhar, estudar, os relacionamentos, então vamos usar tudo isso para preparar a volta de Cristo. Vamos usar tudo isso para ganhar mais pessoas para entrar conosco no reino. Vamos usar tudo isso para anunciar quem é Deus. Se o que a gente faz, estudar, trabalhar, os nossos relacionamentos, não tem esse alvo, esse objetivo final, que é glorificar Deus, preparar a sua volta, não faz sentido viver, porque tudo vai passar. E sabe que logo depois, Jesus fala sobre o problema de nós vivermos a religião também, com a perspectiva terrena, fazendo coisas de Deus para sermos reconhecidos nessa terra. Isso é um absurdo, é incoerente. Porque tudo o que nós fazemos tem de ser com a perspectiva do reino. Isso implica em responsabilidade dupla. Primeiro, ser fiel aqui, com as coisas aqui da terra. Então não é perspectiva do reino e viver para a eternidade, para a glória de Deus, não quer dizer que você vai chegar atrasado no trabalho todo dia e falar para o seu patrão, é que eu estava fazendo devocional. Muito pelo contrário. Você precisa ser fiel ali, em cada medida que Deus te confia. Ser fiel no pouco e no muito. Então você precisa ser aquele funcionário pontual, para dar exemplo. Então nós temos essa responsabilidade. Aqui, com as coisas da terra, ser o melhor profissional. Por que não? Mas usar isso que Deus nos confiou aqui na terra para produzir frutos que permaneçam eternamente. Senão o que adianta você sempre ser o funcionário do mês, você ganhar um salário super gordo, você ser muito rico, juntar muitos bens, e você morrer e ressuscitar, porque os mortos ressuscitarão, a palavra diz. Jesus disse o quê? Nós somos filhos de Deus, filhos da ressurreição. Então nós temos que viver essa vida preparando-nos para a próxima vida, que vai ser eterna ao lado de Deus. O que eu vou levar junto comigo? Com certeza não é o dinheiro. Com certeza não é o status. Nem o marido eu vou levar. Nem a esposa. Tá vendo, Xanda? É por isso que eu não estou casando. Não, mas a gente tem que usar as coisas dessa terra, casar, juntar forças para ajudar a expandir o reino. Amém? Então casem-se, né? Mas não fiquem preocupados com como vai ser na eternidade, porque vai ser diferente. Mas a gente precisa usar o que a gente tem aqui, essa realidade necessária hoje, para aquilo que vai ser eterno. Nós precisamos, por isso, ajustar as nossas vidas presentes para que tenham um desempenho maior em prol do reino. E não deixar ser levado pelos valores fúteis aqui dessa terra, por aquilo que vai passar. É como os empresários que hoje, intencionalmente
estão abrindo empresas em diversos lugares do mundo, principalmente em países onde há extrema pobreza. Esses empresários estão entrando nesses países, abrindo empresas com a intenção de gerar empregos, de combater a extrema pobreza e comunicar a mensagem da salvação em Cristo. Esse é o business as mission, a respeito do qual nós temos ouvido falar e que nós vamos ouvir falar muito mais a partir daqui. Então, às vezes a gente tem aquela luta, né? Puxa, João Dô, mas eu não sei, eu não consigo entender onde que minha fé se encaixa no meu trabalho. Como que eu uso o meu trabalho para glorificar Deus? Porque não tem nada a ver o que eu faço no dia a dia com a glória de Deus. Eu ouvi uma palestra a respeito disso, de buscar satisfação no trabalho, de a satisfação não ser o lucro e o salário do final do mês, mas a satisfação de você saber que aquilo tem algum propósito. Então o palestrante dizia assim: se o que você está fazendo hoje, de nenhuma maneira, ele pode se ajustar ao propósito maior do reino, mude de emprego. E procure outro que possa se ajustar ao valor do reino. O nosso interesse primordial tem de ser o interesse da pátria que representamos, do Senhor que representamos. Então não seja como aquele cidadão que foi buscar o visto de um país estrangeiro e agiu com má educação. Ele não vai ser aceito no país estrangeiro. O país estrangeiro tem todo o direito de dizer: você é mal educado no seu país, eu não vou aceitar você no meu. Que é o ensinamento que Jesus traz com a parábola do administrador astuto em Lucas 16. Sabe aquele cara que o patrão deu, né, aquele aviso prévio, né, de que ia mandar embora? Ele falou: meu Deus. Aí ele foi e começou a dar desconto na dívida de todo mundo. E ele foi elogiado pelo seu Senhor. E Jesus está falando: façam como ele. Usem as riquezas desse mundo para fazer amigos eternos. Sejam fiéis no pouco. E vocês então serão fiéis no mundo. Se vocês forem fiéis com as coisas aqui desta terra, essas são as palavras de Jesus, Deus vai te confiar as coisas eternas também. Então nós precisamos, com essa perspectiva do reino, reorganizar as nossas vidas. Talvez mudar de emprego, reorganizar a nossa agenda, como a gente administra o nosso tempo, refazer o nosso orçamento, como a gente usa o nosso dinheiro. Porque se tudo aquilo é um fim em si mesmo, não faz sentido. Porque tudo aquilo vai passar. Mas tudo, nosso estudo, trabalho, relacionamento, tem de ter como propósito o reino. Glorificar Deus, alcançar vidas, comunicar o amor de Jesus. Então, se hoje a minha realidade não está caminhando para esse propósito, então eu preciso fazer ajustes aqui. E aí eu queria encerrar lembrando do exemplo do missionário Jim Elliot, sobre quem eu já falei algumas vezes, que foi um mártir, né? Ele e mais 4 amigos eram missionários muito jovens. Eles tinham, alguns deles tinham filhos pequenos, bebês. Então esses 5 jovens, 5 amigos, eles desenvolveram todo um contato com uma tribo indígena, né? Os Aucas, na Amazônia, lá no Equador. E até que um dia, então, eles resolveram ir até aquela terra, descer ali, porque eles estavam fazendo contato à distância, com o avião que eles tinham, eles mandavam presentes, né, para o pessoal na terra, para ver a reação, porque era uma comunidade conhecida como canibal e muito violenta. Então, o evangelho não conseguia entrar ali, os missionários não conseguiam entrar ali, por causa da hostilidade. E eles, então, resolveram ir fazer uma visita, né, naquele lugar. E assim que eles desembarcam, que eles pousam naquela terra, eles são mortos, né, os 5, sem conseguir fazer a EPF, sem conseguir fazer evangelismo de porta em porta, sem conseguir fazer nenhuma das programações que eles haviam planejado. Mas esse sacrifício deles fez com que muitos jovens nos Estados Unidos naquela época fossem despertados e se consagrassem a missões. E foi a partir desse sacrifício
que muitos missionários foram enviados, muitos jovens universitários foram enviados como missionários por todo o mundo naquela época. E tem uma frase que o Jim Elliot diz, que ficou famosa. Ele disse assim: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Eu vou ler de novo. Aquele que dá o que não pode manter são as riquezas desse mundo. A gente tem que dar tudo isso, usar tudo isso em prol do que é eterno, porque a gente não pode manter, isso vai passar. Então, aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, que são as riquezas eternas, esse não é tolo. Amém? Vamos orar? Queria convidar a igreja a ficar em pé. E a gente vai ter então esse primeiro minuto para responder ao Senhor aquilo que Ele tem falado conosco nessa tarde. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração. Como tem sido essa... Como você tem lidado com essa tensão, né, das duas realidades que você está vivendo, que você precisa viver? Do novo homem, a expectativa do reino, e também tendo que estar aqui, né? Como que você tem vivido essa tensão? Será que você está tendendo mais para um lado ou para outro? Vivendo totalmente alienado da realidade deste mundo? Ou vivendo completamente imerso nesse mundo? Vamos deixar o Espírito sondar nossos corações e talvez fazer uma oração de arrependimento, né? E talvez fazer uma oração renovando o compromisso com o Senhor, né? Então, entregando para Ele de novo a sua vida, pedindo para Ele ajudar você a reorganizar, reorientar a forma como você está vivendo essa vida aqui na Terra, que é necessária, né? Que você esteja, a partir de hoje, amanhã e depois, vivendo aqui e usando tudo isso em prol do reino, em prol daquilo que é eterno. Então vamos ter esse minuto de oração, reflexão e resposta ao nosso Deus. Vamos orar.